Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a Miriam do canal Bem Viver Vitality Spa e hoje estamos aqui para apresentar a vocês a doutora Sayuri de Souza. Ela é doutora em Medicina Oriental Natural, certo? Exatamente. Fala um pouquinho de você, Sayuri. Então, meu nome é Sayuri de Souza, sou brasileira, de São Paulo e moro aqui nos Estados Unidos já tem 17 anos. Eu vim para cá, como a maioria dos brasileiros, para tentar uma nova oportunidade, trabalhei em várias coisas e nos últimos anos decidi fazer uma mudança de carreira muito legal. Eu trabalhei durante muito tempo na área de restaurantes e agora, nos últimos 5 anos, o que é que eu resolvi fazer? Ir para minha paixão, para coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, assim, foi uma mudança bastante radical, mas que me trouxe muita felicidade. Eu resolvi, alguns anos atrás, quando eu fiz 50 anos de idade, fazer um mestrado na área de medicina oriental. Foi uma experiência muito interessante, né? Bem desafiadora. Com certeza. Principalmente porque fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, em inglês, e falando de medicina oriental, basicamente medicina chinesa, eu tive que aprender um pouquinho de chinês também. Então foi maravilhoso. Foi Um desafio grande. Enorme. Mas foi apaixonante, foi uma coisa que eu gostei demais, me identifiquei muito e depois que eu comecei a trabalhar, realmente me realizei como pessoa. Que A maravilha. possibilidade de ajudar as pessoas com uma medicina mais holística, mais alternativa, que pode trazer o equilíbrio do corpo de volta, usando os recursos da natureza, foi muito, muito bom. Perfeito. Realmente, a gente acredita muito na medicina alternativa, né? Na medicina mais natural, sem usar tantos remédios alopáticos, né? Que isso às vezes prejudica mais do que conserta um lado e estraga outro, né? Na verdade, assim, eu acredito que a medicina alopática tem o lugar dela. Com é uma certeza. medicina que tem seu valor, né? Sim. Eu nunca vi a medicina alopática como uma competição, de jeito nenhum, sim. mas ela tem o momento certo de ser usada. Claro. Né? Tem alguns momentos que realmente a medicina alopática ajuda demais a gente, mas a medicina holística, a medicina alternativa, eu acho que ela é muito boa como prevenção, né? Para que você não desenvolva uma doença crônica. Exato. E quando você começar a sentir os primeiros sintomas de qualquer tipo de desequilíbrio no seu corpo, ela também ajuda muito a trazer o corpo de volta ao equilíbrio. Porque o que acontece? Se a gente deixar o corpo por muito tempo fora do equilíbrio, naturalmente você vai desenvolver uma doença crônica. E a medicina oriental, ela é tão poderosa que até nas doenças crônicas ela tem um resultado muito bom, né? Até como terapia adicional. A gente usa a medicina oriental como uma terapia adicional para vários tipos de desenvolvimento de tratamento de sintomas. É verdade, o corpo da gente fala, né? Então a gente sente esses sintomas e aí então que é importante a gente prestar atenção o que o corpo está querendo dizer, não é verdade? Exatamente isso. Eu acho que essa coisa do corpo fala é o principal que a gente... Se tem uma coisa que eu gostaria de passar para todos os meus pacientes, para que eles passassem a fazer a partir do momento que eles decidem se cuidar e a cuidar melhor da saúde, essa coisa do corpo fala. Porque normalmente é assim, o corpo sempre fala, só que ele assim, no início ele começa com um sussurro bem pequenininho no pé do ouvido da gente, tipo assim, eu não tô me sentindo bem. Aí a gente se acostuma com aquilo e deixa passar. Aí daqui a um pouco o corpo vem de novo e já fala, não, só que ele não está sussurrando mais, ele já está falando com uma voz mais firme. Eu não estou me sentindo bem. Aí você começa, isso aí significa que você está com outros sintomas que começam a te tirar da tua rotina normal. Quando você percebe que os sintomas estão te tirando da sua rotina normal, o corpo já está realmente se manifestando de uma forma mais intensa. E tem uma hora que o corpo começa a gritar. O que é que eu chamo quando o corpo grita? É quando as doenças crônicas aparecem. É quando vem um diagnóstico de uma diabetes, de uma pressão alta, de um colesterol alto e de outras doenças até mais sérias. Aí o corpo já está berrando, esperneando, tipo assim, por favor, olha pra mim e vê o que está acontecendo. É verdade, então a gente tem que prestar atenção quando começa um desconforto, quando começa uma dor, não é alguma dor de cabeça ou dor aqui, dor ali. Acho que a gente tem que prestar atenção. Exatamente. Porque isso é o corpo dizendo que está precisando de ajuda, é verdade? Exatamente isso, porque na verdade, assim, o nosso corpo ele foi criado para se autorregular, né?
Então, assim, a gente tem a capacidade de se curar. O corpo foi criado com um sistema imunológico exatamente para poder cuidar da gente quando for necessário. Se tiver invasão de alguma bactéria, algum vírus, o corpo tem um sistema imunológico que está preparado para fazer isso. Um simples corte no dedo, se a gente for parar nisso, a gente cortou o dedo, em 2, 3 dias está cicatrizado. Claro. Isso é uma capacidade que o corpo tem de se curar. Mas o que é que acontece? Quando a gente deixa de se cuidar, né? Não tem uma alimentação saudável, não dorme bem, não usa de suplementação que precisa, aí você não bebe água suficiente, exatamente. Aí você começa a ter aqueles sintomazinhos. Só que aí o que é que a gente faz? A gente continua a nossa rotina. Porque assim, ninguém morre da noite por dia porque não bebeu o quanto deveria de água, né? Sim. O corpo se adapta. Não tem gente que passa a vida inteira fumando e ainda sobrevive? A gente iria pensar, né? Uma pessoa que fuma por tantos anos não deveria, né? Iria se desenvolver alguma coisa rapidinho. Não, não é assim. O corpo tem uma capacidade enorme de se adaptar às necessidades. Ele continua trabalhando nisso, ele continua desenvolvendo isso, mas ele tem um limite. Quando ele alcança o limite, é que aí você começa a ter vários sintomas, né? Certo. Mas definitivamente, vamos prestar atenção no corpo. Isso mesmo. E como que a acupuntura ou a medicina natural pode nos auxiliar a fazer esses tratamentos mais naturais que não agridem o corpo, né? Que vão na nossa harmonia, que dão o nosso equilíbrio? Como que é? Perfeito. Adoro essas duas palavras, harmonia e equilíbrio. É exatamente sobre isso que a gente usa. Na verdade, assim, o objetivo da medicina natural é justamente trazer o corpo de volta ao equilíbrio, à harmonia. Esse equilíbrio, essa harmonia que seria natural do nosso corpo se não tivesse a influência de fatores externos. Exato. Né? Então, assim, a medicina oriental, ela tem vários tipos de terapias, várias coisas que podem ser usadas. A mais conhecida e a mais popular é a acupuntura. Né? As famosas agulhinhas bem fininhas que a gente coloca em pontos específicos para poder trazer o corpo de volta ao equilíbrio. Mas não é só isso, a medicina oriental, ela envolve muitas outras coisas, porque eu costumo dizer que para trazer o corpo de volta ao equilíbrio não é uma ação isolada. Certo. É um conjunto de coisas que você precisa fazer para poder trazer esse corpo de volta ao equilíbrio, porque na verdade não foi uma coisa que desequilibrou. Se você for parar para pensar, normalmente tem uma dieta desequilibrada, uma quantidade de água não adequada que é tomada, falta de atividade física, muito estresse. Estresse é uma coisa que hoje em dia traz muito problema de saúde, aquela coisa da ansiedade, do estresse, tudo isso acaba influenciando no sistema imunológico e no funcionamento do corpo, né? E aí a medicina oriental faz o quê? Ela traz recursos da natureza para tratar isso. Né? Uma outra forma de ajudar em relação a isso são as fórmulas fitoterápicas. A medicina oriental não usa nenhum tipo de remédio sintético, né? Feito em laboratório. A gente usa só ervas que vêm da natureza. Essas ervas podem ser de origem vegetal, animal ou mineral, mas é sempre vindo da natureza. Aí o que a gente faz? A gente põe junto numa fórmula vários tipos de ervas diferentes que vão trazer o corpo de volta ao equilíbrio. Eu vou dar um exemplo simples para pessoas entenderem. Por exemplo, tem algumas manifestações, alguns sintomas que são referentes a um desequilíbrio de calor e frio interno. Certo. Tem algumas pessoas, a gente estava brincando agora há pouco, que tem gente que é mais calorenta, tem gente que é mais friorenta. A friorenta é aquela que está com as mãos sempre frias, os pés frios, a gente está sempre de meia dentro de casa porque a gente está sempre passando frio. E as calorentas são aquelas que estão sempre trabalhando com calor, porque a temperatura que a gente está em equilíbrio, para ela já não é suficiente porque está com calor. Então isso aí é um desequilíbrio interno da energia quente e fria do corpo, né? Certo. Então o que a gente faz? A gente tem alimentos que ajudam a equilibrar isso, porque tem alimentos com energia quente, alimentos com energia fria. Então, a pessoa que tem um excesso de calor interno, eu vou orientar para fazer uma dieta mais com alimentos com energia fria, né? Para trazer um pouquinho mais de frio para dentro. As pessoas que têm um excesso de calor interno, eu vou dizer para não comer alimentos que criam calor. Quais são os alimentos que criam calor, por exemplo? Quando você pensa numa pimentinha, eu pensei na pimenta. A gente já começa a passar calor, exatamente. Um gengibre, né? O turmeric, que é aquele cúrcuma, a canela em pó, o cravo, tudo isso são temperos que normalmente a gente usa, a gente fica com calor. Então a pessoa que tem um excesso de calor interno provavelmente vai ter que evitar isso para poder trazer de volta. Aí eu entro com as ervas,
entro com a acupuntura, entro com uma orientação de uma dieta, e aí a gente no conjunto consegue trazer seu corpo de volta ao equilíbrio. Muito, muito legal. Tem várias coisas envolvidas, porque nunca é um fator isolado só. Aí a gente entra com a sugestão de atividade física, a gente entra com várias outras coisas que vão ajudar nisso tudo. É um pacote, é um negócio complexo, não é uma solução única e isolada que vai resolver o problema. Exatamente, a gente tem que ver a pessoa como um todo, né? O tipo, o estilo de vida dela, enfim. São vários fatores que interferem da maneira como a gente se comporta, verdade? Isso. Só que o que acontece? Para saber o que a gente precisa fazer, eu preciso descobrir o que é que está em desequilíbrio no seu corpo. É por isso que a nossa primeira visita, a nossa primeira consulta é de 1h30. Por quê? Porque eu preciso entender como é que teu corpo está funcionando agora. Então são várias perguntas assim que às vezes a pessoa nunca nem parou para pensar. Às vezes eu pergunto, ela diz, nunca prestei atenção nisso. Mas na verdade tudo está ligado. É aquela história, o corpo fala. São perguntas que a gente, quando eu faço para o paciente, ele passa a prestar atenção mais e a reparar, né? Como é que está meu funcionamento em relação a isso? Como é que meu corpo está reagindo? E quando a gente presta atenção na gente, quando a gente presta atenção no corpo, a gente tem a solução do desequilíbrio nas nossas mãos. Exatamente, a gente tem que buscar a origem, não é? Não é só atacar aquele sintoma no final, tem que buscar a origem para poder então... Isso. Eu costumo dizer que quando eu atendo um paciente, eu tenho duas formas de fazer o tratamento. Certo. Uma é o primeiro tratamento dos sintomas, né? Vamos dizer, uma pessoa chega cheia de dor. Claro. Né? Tem dor no pescoço, tem dor no ombro, tem dor aqui na lombar. Tá atrapalhando o dia a dia, não tá conseguindo trabalhar, então o que a gente vai? A gente vai lá e trata primeiro os sintomas. Sim, né? Como um socorro rápido. Exatamente. A gente não vai deixar ninguém com dor, entrar com dor e sair com dor. Então a gente vai fazer um tratamento para eliminar a dor. Mas aí a gente para depois e pensa, da onde veio essa dor? Por que ela tem dor? Que tipo de deficiência existe no corpo dela que está desenvolvendo aquela situação de dor? Então eu sempre digo, nunca se acostuma com a dor. A dor não é normal, a dor é um alerta do corpo de que alguma coisa não está funcionando bem. Com certeza, eu acho isso super importante, né? E a gente tem essas oportunidades, tem esse entendimento, tem todo esse conhecimento da medicina natural, né? Que pode trazer melhor benefício, melhor situação de vida para a gente ter melhor qualidade de vida, certo? Isso, o que a gente está fazendo aqui a partir de hoje é compartilhando essas informações para que todo mundo tenha a capacidade, a possibilidade de prestar mais atenção e de aprender com o próprio corpo. Exatamente. Então a doutora Sayuri vai estar atendendo aqui no Vitality Spa. Você que tem interesse de saber mais sobre isso, dê uma ligadinha, vou deixar aqui o WhatsApp 954-638-3524. Liguem pra gente aqui, pode marcar consulta e vir aqui em Boca Raton, na Flórida. Nós vamos estar aqui tendo essa oportunidade, né, doutora? Com certeza, estaremos aqui. Isso mesmo. E vamos ter outros vídeos falando também sobre outros assuntos super interessantes de como a medicina natural, a medicina oriental, a acupuntura, enfim, a fitoterapia, como isso pode nos ajudar na nossa vida. Nos acompanhe, fique ligado. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Um abraço.